Aquele filme tem história. Você já parou para se perguntar qual a importância dos seres vivos? De onde viemos? O que nos distingue de uma planta, de outros animais ou de uma pedra? Ai, não se engane, hein? Não se engane ao pensar que a biologia nos dias de hoje estuda apenas as formas de vida na Terra. Há anos, cientistas do mundo todo buscam evidências de formas de vida fora do nosso planeta. E esse é um tema muito recorrente em filmes de ficção científica desde o início da história do cinema. E é justamente sobre esse tema que trata o filme norte-americano Vida, de 2017. O filme acompanha uma equipe de 6 membros da Estação Espacial Internacional que encontram o que inicialmente parece ser a primeira evidência da vida em Marte. No entanto, a tripulação descobre que tal achado pode não ser o que parece. Bem, por mais que esse filme não seja muito otimista sobre como as formas de vida alienígena e os seres humanos podem conviver em harmonia, o interessante de observar nesse filme são as etapas de evolução desse organismo que a tripulação da estação espacial encontrou em Marte. Mas antes de entrar nesse ponto, a gente precisa entender um pouco sobre a formação dos planetas, para que assim possamos entender melhor como o ambiente torna possível a existência e aí sim o desenvolvimento de qualquer forma de vida. A formação do planeta e de seus habitantes passou por um longo processo até chegar às formas que conhecemos hoje. Nos primeiros processos de formação do planeta, não havia nenhuma forma de vida. A Terra era uma bola de rocha derretida em altas temperaturas, com lava e erupções vulcânicas que pareciam uma imensa bola de fogo. E no decorrer de milhões e milhões de anos, ocorreu um processo gradativo de resfriamento até começar a formação de rochas em sua superfície. Nesse período, os dias na Terra duravam cerca de 6 horas, porque o planeta girava muito mais rápido do que hoje. Além dessas mudanças de temperatura, cientistas também acreditavam que meteoros, contendo moléculas de água, se chocaram com a superfície terrestre e deram início ao processo de produção de gases e vapor de água. A partir disso, se originaram os oceanos primitivos e foi possível a formação da atmosfera no nosso planeta. Segundo cientistas, a formação desses oceanos foi extremamente importante para o surgimento da vida. E não só aqui na Terra, viu? As pesquisas apontam que a água é um ingrediente essencial para que exista vida, não só aqui, mas em qualquer outro planeta como Marte, que é o exemplo do nosso filme de hoje. Assim como no filme, os cientistas da realidade não conseguem dizer com precisão como surgiu as primeiras formas de vida no nosso planeta. Mas existem algumas teorias muito bem aceitas pela comunidade científica sobre como tudo isso aconteceu. Uma delas é a hipótese heterotrófica, que se refere ao metabolismo das primeiras formas de vida do planeta, que não são capazes de produzir o seu próprio alimento e dependem de outros seres vivos para sua alimentação. Essa hipótese diz que as moléculas químicas formadas nos mares primitivos foram se unindo e, ao longo do tempo, formaram moléculas mais complexas até dar origem às primeiras formas de vida unicelulares. Ao longo de muitos estudos, os cientistas foram aperfeiçoando essa hipótese. Um dos mais conhecidos foi o cientista russo Alexander Ivanovich Oparin. Oparin chegou à hipótese de que na atmosfera terrestre existia hidrogênio, metano, amônia e vapor de água, que combinados quimicamente e somados às condições climáticas daquele período, possibilitaram o surgimento das primeiras moléculas orgânicas, os aminoácidos. As primeiras formas de vida no planeta, na verdade, foram chamadas pelo Oparin de sopa nutritiva ou coacervados. Um tempo mais tarde, os cientistas Stanley Miller e Harold Urey resolveram testar essa hipótese no experimento em laboratório com um balão de vidro contendo os mesmos componentes químicos. E adivinha só, o resultado foi o mesmo previsto por Oparin. Aminoácidos surgiram daquela reação toda. Agora que a gente conheceu o processo de surgimento de vida no nosso planeta, vamos ver como o filme Vida retrata a descoberta de vida em outro planeta? A tripulação da Estação Espacial Internacional tinha a missão de recuperar amostras de solo marciano e analisar, procurando por qualquer indício de vida naquele monte de terra e de pedra. A emoção começa quando o biólogo britânico Dr. Hugh Derry encontra em uma das amostras uma célula.
E depois de ajustar as condições do ambiente, adicionando e removendo componentes químicos e elevando a temperatura, assim como eram as condições climáticas do nosso planeta primitivo, ele consegue a primeira prova de que o organismo está de fato vivo. Depois de mexer nas configurações da atmosfera do microscópio, o Dr. Hugh Derry observa o desenvolvimento do Kelvin de perto, e ele cresce bem rápido, porque as condições de vida na nave permitem que ele se desenvolva muito mais depressa do que nas condições originais de Marte. Então, de uma única célula, Kelvin se multiplica e se torna multicelular, e logo começa a interagir com seu meio. Ele continua crescendo e quando menos se espera, ele entra em hibernação. E para acordá-lo do sono profundo, o Dr. Hugh decide dar um choque no bicho, que não gosta nada disso, escapa da área de contenção. Conforme ele vai se alimentando, ele vai crescendo mais, cada vez mais, em questão de segundos. E quando menos se espera, ele se transformou nesse bichinho todo fofo que você está vendo agora. A gente consegue acompanhar no filme toda a evolução do marciano Kelvin. E se você tem estômago para levar uns sustos, é muito interessante acompanhar como cada vez mais o corpinho do alienígena vai se tornando complexo. Primeiro, uma única célula, depois várias e depois tecidos especializados, músculos, membros, olhos e tudo mais. E tudo isso só porque o biólogo criou uma atmosfera favorável para o desenvolvimento dessa única célula marciana. Agora imagina só como não deveria ser a atmosfera do nosso planeta naqueles tempos primitivos para possibilitar toda a infinidade de animais, fungos, bactérias, plantas e protozoários que temos hoje em dia. Bom, hoje a gente conheceu a origem da vida na Terra e no filme Vida, de 2017. Nós vimos que para que a gente exista hoje, há milhões e milhões de anos atrás, o nosso planeta teve que ser bombardeado de meteoros que carregavam elementos químicos, como a própria água, para que os nossos oceanos primitivos fossem formados e graças a uma combinação perfeita de elementos, os primeiros aminoácidos surgissem. Bom, espero que da próxima vez que você for assistir um filme de ficção científica, seja como o que a gente viu hoje ou qualquer outro que aborde o tema vida fora da Terra, você seja capaz de identificar os fatores fundamentais para a origem da vida naquela narrativa. Bom, por hoje é só, eu vejo vocês na próxima.